Eu tô voltando pra casa e ver. Eu tô voltando pra casa outra vez. Fala galera do Papo de Trivela, dessa vez o vídeo não é dos vídeos mais animados. Esse é um vídeo para falar sobre a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo da Rússia 2018. Um vídeo que na verdade eu jamais imaginaria que eu ia fazer, contava nos planos desse canal e acredito que não contava nos planos de ninguém, né? O Brasil foi eliminado pela seleção belga 2-1, deixa mais uma vez o povo brasileiro com aquele sentimento de puta. Podia ter dado certo, podia ter sido diferente e mais uma vez a gente amarga uma eliminação na Copa do Mundo. É a quarta seguida para um clube europeu. Em 2006 caímos para a França de Thierry Henry, de Zidane e companhia. Em 2010 para a Holanda de Robben, de Sneijder. E 2014 não preciso nem colocar aqui, né? Não! Dessa vez a gente de novo amarga uma derrota nas quartas de final e a gente se despede da Rússia. Meus amigos, não foi fácil, um jogo, na verdade, que não dá para entender, e aí a gente pode enumerar várias situações, né? A primeira que eu queria comentar aqui com vocês é sobre a escalação do Tite. Muita gente vem pregando de que não era para ter entrado com o Fernandinho, era para ter entrado com o Renato Augusto. Eu concordo, eu parto dessa ideia também. Mas assim, Fernandinho, quando todo mundo falava a respeito do reserva imediato do Casemiro, era o Fernandinho, ninguém falava nada. Eu não teria levado o Fernandinho para a Copa do Mundo, tá? Para mim, ele é um dos caras que mais ficou com o carimbo ali do 7-1 de 2014. De fato, ele destrói no Manchester City, meu time da Premier League, né? Meu time do futebol inglês. Acho que ele joga muito, é um cara de extrema importância para o esquema tático ali do Guardiola. Mas na seleção brasileira, ele não é nem um dozeavos do que ele poderia ser. Não consegue desempenhar o futebol que ele consegue desempenhar no time. Eu não teria levado ele, eu teria levado o Arthur, eu teria levado qualquer um no lugar dele, menos o Fernandinho. Mas já que ele estava lá, assim, era o reserva imediato, então eu não boto isso na culpa do Tite. A convocação do Tite em si, aí sim eu acho que o Tite errou. Taison, o cara não entrou 5 minutos. Se é um cara que é um, sei lá, um fenômeno da Ucrânia, que é um cara que joga muita bola, que é um cara de extrema confiança do Tite, qualquer coisa que for nesse sentido, era pro Taison ter entrado em pelo menos um jogo, em pelo menos 10 minutos finais. Tá bom. E isso não aconteceu. Então, no mínimo, um paradoxo, no mínimo esquisito, essa relação do Tite com o Taison e o porquê de não utilizar o Taison. Aí a gente pode colocar aí, na verdade, vai muito de cada um, né? Vai muito da preferência de futebol que cada um enxerga, né, o melhor para a seleção. Mas você deixar de fora Arthur, que foi para o Barcelona agora, você deixar de fora o Luan, que de repente pode mudar um pouco, né, a dinâmica do jogo, até um Vinícius Júnior de repente, um Lucas Paquetá para estar no banco, para ganhar experiência, um moleque que seria como o Kaká em 2002, para mim isso contribuiu sim para a eliminação precoce da seleção brasileira. Todo mundo esperava muito do Tite, de fato, ele de longe é o melhor técnico que a gente tem, mas a gente esperava uma variação, algum coelho da cartola do Tite, isso a gente não viu, né? As variações táticas que a gente imaginaria na Copa do Mundo não aconteceu, ele trocou 6 por meia dúzia e ficou nessa mesma situação. E a teimosia, né? Gabriel Jesus, por mais que ele tenha toda a segurança e por mais que muitos falavam que ele era um cara que cumpria muito bem taticamente o que o Tite passava para os jogadores, cara, centroavante tem que meter gol, desculpa. Se você quer que um cara cumpra taticamente, bota um volante lá na frente, então e tá tudo resolvido. Não é, né? Não é o que deve ser para uma Copa do Mundo, não é o que você espera de um atacante, de um centroavante de seleção brasileira, de um camisa 9, de uma camisa tão pesada, de Ronaldo, Careca, de inúmeros jogadores que sempre botou a bola para dentro e não foi o que o Gabriel Jesus fez. Não fez um golzinho, saiu da Copa do Mundo, não estufou as redes da Rússia. Já avisei que vai dar merda isso. Então o Firmino sabe muito bem fazer isso, sabe combater muito bem também essa parte de recompor, né? Marcar a saída de bola, brigar pela bola, nas laterais conseguir fazer aquela pressão alta ali também, na marcação e
principalmente, ele faz gol. O Firmino já estava pedindo passagem há muito tempo e o Tite insistiu no Gabriel Jesus e deu no que deu. Algumas teimosias do Tite, o próprio William, o foguetinho, né, como ele diz. De fato, o William melhorou muito, né, no jogo do México principalmente. Ele jogou muito, a primeira fase muito abaixo do que o William pode fazer. Tudo bem, teve aquela situação do Douglas Costa que se machucou, o William voltou a ter a posição dele, né? Voltou a ser titular. Mas nesse jogo contra a Bélgica eu não começaria com o William, eu começaria já com o Douglas Costa de fato. O William é um jogador que joga com Hazard, conhece muitos jogadores belgas, então não tem sentido ele ter iniciado com o William. O Douglas Costa seria uma arma, uma surpresa importante. Então fica complicado a gente absorver o Tite também nessa situação. Então são várias circunstâncias. O Brasil disputou as eliminatórias e voou, porque as eliminatórias sul-americanas é a Série B do mundo, né? Vamos dizer assim. O quê? Como? E aí quando você joga com times europeus, com uma geração talentosa como é a belga, e você enfrenta novos times, novos padrões táticos, novas formas de enxergar futebol, e por que não, novos jogadores melhores até do que os nossos, né? Alguns se equivalem, alguns são até melhores, como o Lukaku. O Lukaku é um jogador melhor do que o Gabriel Jesus, né? Gabriel Jesus pode despontar, pode ser um fenômeno, mas o Lukaku é um jogador melhor. Então a gente tem que ter a humildade também de identificar que nós não somos os donos do planeta bola, né? Nós somos a seleção mais campeã do mundo, mas de fato a gente tem que melhorar em alguns aspectos como esses que eu destaquei. Eu acho que a manutenção do Tite é extremamente importante para um novo ciclo, ele começar do zero, né, esses 4 próximos anos até o Qatar 2022, e a gente tem inúmeros bons jogadores, grandes jogadores de potencial valor para a gente conseguir desempenhar um novo papel aí, para a gente conseguir finalmente trazer esse Hexa que já está virando uma lenda já. Desde 2002, né, a gente está aí penando, em 2022 vão ser 20 anos sem levantar o caneco. Tá na hora do Brasil mostrar ao que veio. Já recuperou aquela imagem, né, que a gente estava destroçado do 7-1, a gente já recuperou o respeito. Não! Isso é muito importante, mas isso é muito pouco perante a nossa história. A gente precisa pelo menos estar na semifinal na próxima Copa, pelo menos beliscar, ter a chance de colocar uma mão na taça. Isso é importante demais para o Brasil e a gente ficou devendo de novo. Uma Bélgica que foi superior nos primeiros 45 minutos e depois a gente de fato ficou martelando, foi melhor na segunda etapa, mas aí é correr atrás do prejuízo, né? Nada mais natural do que o Brasil ter mais chances de gol, criar mais jogadas e martelar os belgas, e os belgas fizeram um jogo mais tranquilo, só se defendendo para dentro do planejado. Bom, infelizmente nós estamos fora, mas a Copa do Mundo ainda continua. Tá na hora de uma seleção diferente e uma seleção de um talento como a belga e de uma forte marcação e criatividade como a da Croácia. Tá na hora deles serem merecedores de um título mundial. Então é isso, galera. Obrigado pela audiência. Curta, compartilha, comente aqui embaixo também o que faltou para a seleção brasileira para a gente conseguir trazer o Hexa. E tamo junto, galera. Obrigado pela audiência mais uma vez e é nóis!